E vem conferir a crítica do filme Ficção Americana. E chegou a hora de trazer a crítica de mais um filme que está concorrendo ao Oscar. E esse filme é American Fiction, ou Ficção Americana. Ficção Americana, que é um filme que tem um plot muito interessante, um elenco sensacional e um começo muito promissor, mas infelizmente, como o roteiro vai se desenrolando, eu vejo muito mais como um potencial desperdiçado do que como um filme ruim. Mas vamos começar devagar. Eu não tinha procurado a sinopse sobre o filme para poder saber sobre o que ele era. Eu iria assistir porque ele estava concorrendo ao Oscar. E quando eu cheguei nele, eu já tive uma grata surpresa. A cena de introdução desse filme é simplesmente sensacional. Ela é engraçada, ela é divertida e ela faz com que você tenha aquela risada meio que até constrangida em certo ponto. É uma excelente introdução que faz com que você perfeitamente conheça o personagem do Monk, vivido pelo Jeffrey Wright, um professor que tenta abrigar contra uma estrutura que já está estabelecida daquela sociedade e naquela escola que ele trabalha. Afinal, ele quer passar sobre a linguagem como ela realmente foi. E você percebe que as pessoas não querem aquela linguagem, eles querem uma outra linguagem. Ele quer passar uma linguagem de como foi a vida, como ela realmente foi. E não essa parte mais visual, mentirosa que as pessoas passam. E as pessoas não querem isso hoje em dia. Eles querem aquela farsa que parece real. Aquela farsa que vai fazer com que as pessoas vejam o que elas acreditam. E para ele isso sempre foi um crime. Afinal, além de ser um professor, ele é um excelente escritor. Mas por ele escrever as coisas muito mais cabeça e muito menos popular, faz com que as pessoas não consumam o seu produto. E faz com que ele seja uma pessoa amarga. E na primeira 1 hora de filme, você consegue perceber perfeitamente isso. O filme é engraçado, é divertido, é uma boa sátira com tudo que a gente faz, é uma boa crítica com tudo que a gente consome hoje em dia, e isso é muito interessante. Eu adoro isso. É uma crítica a livros, séries, até essa ideia do true crime, tudo isso você consegue introduzir nessa primeira 1 hora, que são aquela farsa que é mascarada com algo que parece real, mas que é vendido como se fosse um fast food para as pessoas realmente comprarem, realmente consumirem e não procurarem o que realmente importa. É aquele conceito que eles colocam numa parte do filme envolvendo o whisky, que são 3 whisky diferentes, só que o pior, ele realmente é o mais caro porque é o mais popular, e o mais gostoso é o mais barato porque as pessoas não consomem muito. E essa linguagem, essa metáfora do whisky também é incrível. Mas quando você vê esse começo, a primeira 1 hora e pouco de filme, você consegue entender bem os personagens, entender muito bem o Monk através da sua irmã, do seu irmão, da sua mãe, da sua família. Você entende a sua amargura, você entende como a crítica funciona muito bem ali. Nessa parte eu estava investido no personagem, na história, na linguagem e como o diretor e roteirista consegue usar bem a sátira. Até porque quando o Monk escreve um livro, e é um livro sobre a história americana, falando um pouco sobre algo que as pessoas acreditam que é o que acontece normalmente, um diretor vai querer fazer esse filme. E esse diretor é o gay branco querendo falar sobre a história dos negros. Isso é muito interessante. Quando ele chega nas entrevistas, quem fala que amou o livro dele, quem fala que se sentiu parte daquilo, são pessoas brancas, ouvindo uma história de uma pessoa negra que inventou aquilo como um todo. Então isso é muito interessante. Essa crítica, essa ideia, como ele bate forte nisso, eu acho interessantíssimo. O problema do filme é quando ele chega da 1 hora e pouco pra frente. Porque, como eu falei, a primeira 1 hora você tem umas boas viradas, você tem bons personagens, bons momentos cômicos, boas críticas, uma narrativa que vai bem e bons atores. Porque, como eu falei, tem um elenco fantástico. Além de Jeffrey Wright, você tem Sterling K. Brown aqui, que eu acho um ator brilhante. Você tem muito ator bom e você consegue ir destacando ele nos seus respectivos papéis. O problema é, quando o filme sai dessa parte e ele começa a vender seu livro, vai pra uma outra parte, aí é que começa a ver o problema do filme. Depois da primeira 1 hora e pouco, o filme acaba largando um pouco essa crítica, essa sátira, e tenta ir para algo mais sério. E apesar do Jeffrey Wright estar fantástico no seu papel, eu acho que tem algumas narrativas que elas não conseguem evoluir como elas deveriam. Elas não conseguem levar ao ponto que você espera que ela leve. Isso acaba até gerando um certo problema. Você, como um todo, acaba ficando um pouco decepcionado com o que aquele filme poderia trazer e o que ele não está trazendo. Existem boas discussões que ficaram para trás, que não foram voltadas e bem trabalhadas. Alguns discursos que são colocados, mas que não são tão bem desenvolvidos, envolvendo o pai do Monk, envolvendo a sua relação com seu irmão e sua família. Isso tudo são pequenos pontos que eu acho que o filme poderia ter dado um pouco a mais,
saído um pouco da parte da sátira, ido realmente pra crítica mais forte, que é a parte mais dramática do filme, eu acho que não vai. E nesse ponto, o filme dá uma queda muito grande. E quando você chega no final mesmo, eu acho um final meio covarde. A ideia em si não é ruim, mas o final em si eu acho ele meio covarde. Parece que ele te dá vários finais porque ele não sabia qual final levar. O final que eles escolhem, ele acaba conversando com a crítica do começo do filme, mas não conversando com a parte do segundo ato. Eu acho que o filme em si, ele termina de uma forma covarde, que não é ruim, mas é um pouco covarde. No fim, ele é um filme que, como eu falei, ele é mais um potencial desperdiçado do que ruim. Ele é um filme que você termina mais decepcionado do que triste. Porque você vê que ele tem qualidade, você vê que ele tem um excelente elenco, uma boa narrativa, ideias boas, mas no fim acaba sendo bem desperdiçada. É aquele filme que, se fosse melhor trabalhado, poderia se tornar aquele clássico que você vai querer volta e meia ver e que vai funcionar para diferentes gerações. Porque ele é aquele filme que ele tem uma crítica boa, que fala com áreas diferentes, de formas diferentes. Mas infelizmente ele ficou faltando algo. Concluindo, American Fiction ou Ficção Americana é um filme que vale seu tempo. É um filme até divertido de ver. Foi como eu falei, ele é mais decepcionante do que ruim. Não tem como falar que o filme é ruim. Ele tem um excelente elenco, uma narrativa boa e interessante, que eu acho que poderia só ser melhor utilizada. E por isso que eu fecho o filme American Fiction com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Ficção Americana, American Fiction? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.